Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá galera, começando mais um 45 Minutos, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. Nós estamos aqui no novo estúdio do 45 Minutos, tá? Se você ainda não conhecia o nosso novo estúdio, não estranhe, a partir de agora estamos aqui estabelecidos nessa nova estrutura na qual ainda estamos nos adaptando, não apenas à estrutura, à rotina presencial, mas também aos nossos equipamentos. Aos poucos a gente vai implementando novas câmeras, deixando tudo mais dinâmico aí para vocês. Daqui a alguns programas eu vou estar olhando para ali, Isso. Você vai estar olhando para cá. As câmeras Estão chegando, estão se organizando. estão sendo substituídas. Exatamente. Estão resfriando. Tem algumas que estão cansando. Tem uns veteranos jogando aqui. Temos nossos Osvaldos também. A gente diz que o Osvaldo não deveria jogar Série A, mas a gente tem os nossos Osvaldos. É, o nosso Osvaldo jogando nossa Série A aqui, exatamente. E a gente tem nossos Carpines, nossos Carines. Esse é o problema. Mas é o seguinte, galera, antes de a gente começar a entrar na pauta desse programa, que como vocês já perceberam vai ser o Vitória, eu queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal. Ultrapassamos recentemente a marca dos 100 mil inscritos e já estamos buscando 1 milhão de inscritos. A turma aqui é audaciosa. E se você... A minha meta é 110. Tá certo. E se você quiser contribuir aí com o nosso crescimento, você pode se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, deixar seu like. Você pode compartilhar nosso conteúdo com alguém que você acha que também pode se interessar pelo que a gente produz. E aqui fica a dica para você. A gente está aumentando o volume de programas que a gente está disponibilizando. Então, para você não ficar na dependência aí da boa vontade do algoritmo, você ativa ali o seu sininho, ativa a campainhazinha para você não perder nenhum conteúdo. Dito isso, vamos iniciar aqui a nossa pauta e vamos falar da rodada do Vitória, de como foi o saldo dessa rodada para o Vitória nesse contexto de luta contra o rebaixamento, nessa corrida desesperada para você se livrar da degola, Fred. Celso, fui um dos poucos no país... Danos. Tirando os torcedores do Vasco e do Vitória, que fizeram a escolha por Vasco e Vitória naquele momento em que havia um clássico dentro do Morumbi, né, entre São Paulo e Palmeiras, e um clássico que você via nas redes sociais que o clássico estava escalonando de fatos, de acontecimentos. Eu né? assisti ao clássico lá de São Paulo, mas como o São Paulo abriu 2-0, achei que o jogo já tinha ido. Aí eu fui para São Januário. Aí começou, bolinha na tela. Aí eu disse, caramba. Volta. Não, voltei não. Assisti o segundo tempo todo em São Januário. Que foi um jogaço em São Januário. Porque, detalhe, se o jogo tivesse moroso, talvez ele tivesse voltado, mas o jogo não ficou moroso. Isso. E aí, Celso, o Vitória viveu em São Januário uma montanha russa, né, de sensações, né, e de possibilidades e de desenhos de reta final de campeonato. Porque vencer o Vasco, tá, era um resultado espetacular para a matemática própria do Vitória, mas você devolvia o Vasco para o contexto mais do bloco da confusão, da red zone, do nervosão, né, o termo clássico que a gente usa aqui no 45 minutos. O Vitória coloca 2-1 no placar, tá? O segundo tempo de uma pressão, um bombardeio ali, o venturismo se agarrando na bacia das almas do venturismo, tá? Mas o Vasco, ele acaba prevalecendo, tá? Só que acontece aí um roteiro insólito, que quando o Vitória tem um jogador expulso, já perdendo por 3-2, no momento exato que tem um jogador expulso, o Vitória
empata o jogo. Na hora, no mesmo lance, foi antes da cobrança de escanteio, o jogador é expulso, Halter é expulso. Foi um lance, assim, que exceção feita, naturalmente a torcida do Vitória, mas para quem estava assistindo meu clube nunca faria isso. Todo mundo assim, como é que é assim? Porque assim, todo mundo que não fosse Vitória, assim, o expulso desandou. Bateu o centro assim, gol. Bateu o escanteio, gol. Tá? Impressionante. E 3-3. E aí o Vitória, de novo, Celso, foi se protegendo. Só que, ao contrário até do início do primeiro tempo, mesmo com um homem a menos, eu achei que a reta final do jogo, o Vitória se protegeu melhor do que ao sofrer a virada. Tá? Eu acho que o Vitória se protegeu bem. O Vasco foi empilhando atacantes e não criava um número absurdo de chances. Porém, na última bola do jogo, o Vasco faz o gol. Tá? Não foi um resultado injusto. Tá? Claro que tem reclamação de arbitragem. Mas especificamente sobre o último gol não tem nada. A jogada, exatamente. A reclamação é em torno da expulsão. Dentro do tempo do acréscimo, dentro da jogada. Então, assim, a queixa é mais antes desse gol. Isso. Ou o comportamento dos jogadores em relação ao gol. Vi muitas queixas assim em relação ao comportamento do time naquele momento. E aí, Celso, é uma derrota muito dura. Tá? Por isso que a gente traz aqui. Ninguém disse que seria fácil. Tá? Porque até mesmo quando você se propõe a jogar com o venturismo, como a gente chama, né? Você tem um placar, você se defende como pode, você tenta reduzir ao máximo o número de chances do adversário, mas ele tem suas chances na Série A. Acontece, tá? O roteiro. Mas nesse caso, o Vitória guardou 3, né? Assim, é um desperdício. Pro venturismo, assim, é inaceitável. Imagina aqui já Ventura. Eu fiz 3 e levou 4. E não pontuei, assim, fora de casa. É impressionante. Mas o que eu queria destacar é que esse gráfico que a gente está vendo aqui na tela tá meio gráfico, meio decoração de página, mas tem um gráfico aqui atrás, e esse gráfico mostra a distância do Vitória para o 16º. E com exceção do que aconteceu na 25ª rodada, que foi quando todo mundo ligou o alerta de que, tipo, esse Z4 tá consolidado. Tá consolidado, quando ficou 5 pontos. O Vitória passa quase que todo o campeonato. Eu estou trazendo o recorte desde a 19ª, mas se você for observar, porque o Vitória antes estava fora. Tá? Chegou a estar fora da zona de rebaixamento, ali justamente na 16ª posição. Ou empatado em pontos com o 16º. É sempre 1, -2, -1, -3, -3. Tá sempre dentro do jogo. Eu acho que isso é o ponto que o Vitória não pode jamais deixar desgarrar. Não pode tratar uma derrota... De abrir mais do que uma rodada, por não pode deixar, Celso, que uma derrota como a de São Januário cause um golpe brutal na confiança, né? e na questão emocional. Porque, e aí eu vou ser muito direto, frio e talvez mais sincero do que o torcedor do Vitória espera que a gente seja, não sei, ou até espera que a gente seja, que seria o ideal. Para mim, o Vitória não vai ser capaz de fazer uma curva se tiver uma queda negativa. Se ele ficar 5, 6, 7 pontos negativos, eu não vejo de onde vir uma reta final espetacular. Para mim, se existe uma forma do Vitória escapar, é seguir fazendo manter essa distância. O básico ali, esses 30 e poucos % de aproveitamento, tá? Seguir nessa linha de pontuação para, quem sabe, na reta final você aí sim encaixar resultados mais inesperados, tá? Porque se o Vitória passar a ter aquele impacto de quem já se sente rebaixado, e o Fortaleza estava vivendo isso, por exemplo, e consegue uma retomada bem de contexto, bem pelos jogos, assista um programa que a gente fez no Fortaleza para entender, eu não vejo o Vitória conseguindo, tá? E tem outro ponto que a gente não pode fingir que não existe. O Vitória tem um jogo a mais. Tanto em relação ao Santos, como em relação ao Fortaleza. Tá sanduichado ali, né? O time que está acima do Vitória tem um jogo a menos, o time que está abaixo tem um jogo a menos. E o Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos. Eu só pondero os jogos a menos. Assim, o Vitória tem a tabela completa, mas o jogo a menos do Santos é contra o Palmeiras. Um clássico na Vila Belmiro.
o jogo a menos do Fortaleza é contra O Atlético Mineiro fora de casa. Então, assim, os dois do Atlético, já que você citou, aí sim, que é recebendo o Fortaleza e o Sport. Então, o Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro, aparentemente, desgarra. O Atlético hipotético tem 6 pontos. Tem 6 pontos. Mas, assim, o Santos e o Fortaleza, Fred, assim, não... o Vitória não olharia assim... 0 ou 1, 0 ou 1. A gente daria mais. Se alguém arrumar 3 pontos aí, eu acho que deu uma surpresa. Ainda que o Santos faça o clássico com o Palmeiras dentro de casa... E ainda que o Atlético seja um pouco vulnerável, mas o normal, a tendência seria não andar tanto com esses jogos. As odds da Bet Nacional estarão muito a favor do Atlético Mineiro. E acredito que mesmo na Vila Belmiro, muito a favor do Palmeiras quando esses jogos acontecerem. Ou pelo menos a favor do Palmeiras. Muito, talvez. Ou pelo menos a favor do Palmeiras. Bom, vamos dar uma olhada então agora como é que tá essa classificação, ter esse retrato mais fiel aí. É o que a gente está tratando, tá, Celso? A gente até antecipou um pouco aqui esse desenho. E aí, ao mesmo tempo que o Vitória tem um jogo a mais, cara, tem uma vantagem em relação ao Fortaleza no número de partidas para jogar como mandante, tá? O Fortaleza só restam 5 jogos como mandante no Castelão. O Vitória ainda restam 6 jogos. Porém, um deles é o clássico com o Bahia. No dia 16. É a volta da data FIFA. Tem outra questão que a gente não abordou tanto ainda, já que é o bloco da classificação, é o quadro da classificação, é que ainda que o Vitória esteja 3 pontos do Santos, na prática ele está 4. O Vitória não tem como sair da zona de rebaixamento empatando no Santos e ir para o saldo de gols, o número de gols marcados, porque o número de vitórias, ele se vencer um jogo e empatar, ele ficaria com menos vitórias do que o Santos. Então, assim, o Vitória está pelo menos 2 rodadas de sair do Z4, assim, faz diferença. E aí, Celso, eu vou até já para o último slide, porque nosso comentário já deixou claro que nesse momento a gente tem um recorte aqui do Atlético para baixo. Porém, o Atlético tem 2 jogos a menos, uma relação completamente desproporcional de jogos em casa e fora, só fez 11 jogos em Belo Horizonte, fez 14 fora. E com esses 2 jogos a menos, continuaria. Ele tem a menos Sport em casa, Fortaleza em casa, tá? E ainda ficaria 13 e 14. Tá? Então, o Atlético Mineiro é uma fotografia aí, por enquanto. Agora, a gente já viu, é o pior time do segundo turno. E o Inter tá distante. Né? A bola tá correspondente. A bola tá correspondente. Isso. Eu não seria hoje um absurdo empatar com o Sport e perder do Fortaleza. Empatar as 2. Tá? Não seria nada absurdo. Não seria mais absurdo, né? Traria ele completamente para dentro do contexto, mas... Tem time aí fazendo conta que ganha lá dentro. Mas perceba que nesse cenário que o Fred falou, se empatar... Não empatar perder, a gente falou também, se empatar 2, ainda deixaria o Vitória... Tipo, abriria 6 pontos, o que é uma margem, assim, para ser ultrapassado muito difícil, sobretudo com o campeonato começando a se aproximar da reta final. E aí o alvo número 1 tem quase uma cara de alvo único. Você já viu isso no feed? Você viu com outra roupagem, porque o alvo é o mesmo para todo mundo. O alvo é o mesmo para todo mundo. Tá? Mas agora não é inimigo íntimo, pelo menos, né? Só alvo. Só alvo. Pois é, então o Santos, por conta dessa situação do Atlético Mineiro, acaba sendo o alvo, né, de todo mundo que está ali no Z4, esse Z4 meio com cara de consolidado. Só não está com mais cara por causa justamente do Santos. Pela matemática básica, tá? A 3 pontos do Vitória, a 4 pontos do Fortaleza. Por ser o 18º colocado no segundo turno, tá? Detalhe que o Atlético é o último. Eu sublimo isso. A bola, por isso que a gente não tirou o Atlético. A bola é correspondente. E também, Celso, porque o efeito Vojvoda não foi uma revolução, apesar de ter passado 5 jogos sem perder. Veio com aquele contexto inicial de ter estancado a sangria. Mas né? Eu acho que seria difícil fazer uma revolução. Há algum tempo, eu digo, desde o começo do campeonato, quando a gente fazia por StreamYard, aquele passado distante. Sei nem o que é StreamYard. Vai continuar existindo aí em alguns momentos. Mas que o Santos, ele nunca aconteceu nesse campeonato. Então, assim, não era a revolução de... Ainda que o Santos tenha contratado algumas peças... Neymar nunca aconteceu, o Santos nunca aconteceu. E a revolução de Vojvoda com um time que não aconteceu teria que ser uma revolução... Detalhe, que ele até já conseguiu no com o Fortaleza. Mas assim, teria que fazer de novo aquilo. Então, nem sempre vai ser possível. Até porque se toda vez o cara chegar, ele transforma um time que está aqui num time aqui, e daqui a pouco vai estar... Premier League. Premier League, vai bater na Premier League. E outro ponto, Celso... Ainda mais a Premier League que absorve treinadores argentinos, né? Sim. Em relação ao outro ponto fundamental para entender o Santos como alvo 1
ou único, tá aqui na tabela. O Vitória, daqui a 2 rodadas, Enfrenta o Santos. vai estar na Vila Belmiro. Mas aí, são as duas formas. O Vitória vai ter essa chance e a outra é o seguinte. Pro Vitória, tá numa data FIFA, o Brasil joga com não sei o que, então o cara do Vitória tá aqui, meu irmão, é o Bavi. Quinta, domingo, quando voltar... É o Bavi, ainda tem isso. Volta com o Bavi no meio de semana, independentemente do que acontecer, o outro jogo vai continuar. Primeiro, não tá rebaixado. Tipo, se ganhar, animou bastante. Mas se perder, não tá rebaixado. E não tem como baixar a guarda, porque o jogo de domingo é um confronto direto, assim, que talvez defina. No Então, destino, né? a volta do Vitória da data FIFA é rasgando, assim. Rasgando demais, pô. Pois é. Então, E a aí- gente tá... Desculpa, Fred, só pra dizer que a gente tá mostrando uma tela que talvez traga essa resposta muito rápido. E essa resposta é o que faz, a conclusão é justamente essa. Enfrenta o Vitória, enfrenta o Fortaleza, tá? Nas próximas 4 rodadas. Eu tenho certeza que o raio-x da rodada 31 Bem trincado. vai ser Definitivo. quase que assim. Ou um laço, É. ou dizendo Santos entrasse... Ou numa- você entra naquela no ponto a ponto Isso. das rodadas Não, finais, acho e aí que não vai tudo ter pode meio termo. acontecer. Não vai ter, acho que não vai ter meio É. termo, não. Ou um laço no Z4, ou um Santos É a exatamente perigo. isso. É. É exatamente isso. E se o efeito Voivoda não aconteceu, esse aqui muito menos, né? Muito menos. O efeito em momento Neymar- algum. Em momento algum aconteceu. Não Isso se me- mostrou isso- em momento algum isso capaz Isso me preocupa até pra seleção brasileira. E aí não dá pra gente dizer, que se Neymar voltar, tem uma carta na manga. Não, agora, Não tem. agora já não é para você contar com isso. Porque se Neymar acontecer nesse brasileiro ainda, vai ser um imponderável. Muito. Vai ser um negócio muito, imponderável, muito. como, enfim, tantas coisas que podem acontecer aí no futebol. Vai E depender aqui- do velho E Guilherme. pra seleção brasileira, e pra seleção brasileira que o velho Ancelotti, a gente é Carlo, Ancelotti, né? Carlo. O Carlo. Carlo. Que é um só. Não são Carlos. É um Carlo. Eu sei disso da minha família, exatamente. Sabe, você só tem um irmão e é um Carlos. E é um Carlos. E Ancelotti resolve essa seleção brasileira. Acho que tomara que consiga, sem Neymar, porque acho que tá difícil, viu? Tá difícil. Muito bem, galera. Dessa forma a gente finaliza aqui mais um recorte do nosso Raio-X, analisando a situação do Vitória. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se você gostou, deixa aí seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e ajude 45 minutos a crescer. Forte abraço a todos e a todas e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau.